Salve, salve, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Galera, sou a professora Rachel Regis. Meu nome é artístico. Riquíssima! Nossa, belíssima. Galera, é o nosso terceiro podcast e ele tá assim esplêndido, maravilhoso, incrível. Porque hoje, nada mais, nada menos, o tema é história. Gente, vocês sabem, se uma coisa que o ser humano adora são histórias, não é? Muitas coisas foram justamente criadas, foram superadas ao redor da fogueira, contando as histórias. E eu tô aqui com esses maravilhosos professor Field. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? E prof. maravilhosa Cris Mota. Fala, galera, vamos lá. Muitas histórias hoje, Muita né? fofoca. Muita Eu tô fofoca. aqui pra descobrir aqui essas histórias mais maravilhosas, picantes, a respeito desses dois poderosos professores. Então vamos lá, sem mais delongas. A primeira pergunta é: Eita. qual foi o maior mico que você pagou como aluna e como professor? Vamos lá, Cris, me conta aí a tua vida de aluna, Ai, qual foi o como pior? aluna, ai, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, né? Eu acho que eu tava aqui primeiro ano do ensino fundamental, gente, eu era aula de inglês. E aí eu sabia algumas palavras básicas e tal, aí a professora virou pra mim e perguntou assim, Cris, como é que é menino em inglês? Aí eu toda prosa, boi. Ai, gente! Boi, Cris! Boi! Ai, Boi. gente! Não. Gente, primeiro bullying da minha... Ai, gente, foi horrível. Gente, a professora riu tanto, riu tanto. Vocês já passaram por isso? Gente, a professora riu Mas tanto. tu sabia Teu a palavra professor- correta? Gente, eu sabia que era boy. Não. Aí usar todo mundo rindo. Gente, boi. Ai, gente, eu queria me enterrar. Teu professor já riu de ti, Field? Ai, já, com certeza. Quem nunca? Quem nunca? A gente que é professor, a gente já riu de uma espera aqui. A gente fica assim tentando... Às vezes a gente se segura assim, fica... Ei, me conta aí nos comentários, hein? Se algum professor também não aguentou e você o fez rir. Ô, Cris, isso foi um super Assim, trauma, né, gente, pra assim, ti, a gente, na verdade. hoje a gente ri, né, Raquel e Field, a gente já passou por muitas situações, óbvio, qual de nós nunca passou por momento, né? isso, uma situação assim que teve um bullying, teve assim uma situação traumática. A professora, claro, ela não fez por mal. Sim. Eu às vezes eu já cheguei a rir alguma vez de um aluno e eu fiquei assim mal porque eu lembrei, porque gente, isso me traumatizou muito. Eu passei a odiar inglês. A Cris Nossa, não queria fazer o curso de inglês de jeito Não queria nenhum. fazer curso, Sempre não queria eu convido, falar. bora, Ai. Cris, aprender. E uma das questões aí que, na verdade, Traumatizou, se né? tornou um trauma. assim. Então, Infelizmente, gente, ter o cuidado, né? Você como colega também, de rir, às vezes, do seu amiguinho. Até Agora me conta, meu querido Field. Ai. Como professor. Como professor, Raquel, teve uma situação, foi logo no começo da minha carreira. Aí eu sou um professor muito tecnológico, né? Eu e a Ai, Cris, eu amo, a eu gente amo tá esse sempre estilo do aqui, ó. Field. Vocês sabem, Bem gente, eu tô aqui tecnológico. A gente é ainda. altamente tecnológico. Ainda tô no tempo do caderninho. A gente tem várias gerações aqui. Só que, tipo Pô, assim. várias então- gerações, entenderam? E aí, então, eu basicamente tava começando ali, tava no cursinho. E aí, eu projetei o meu telefone, porque eu tava sem computador na época. Meu Deus, não me diga Aí- que veio. Foi isso. Eu projetei, eu tava na sala de aula, vários Misericórdia. alunos. Aí eu peguei, projetei o telefone e coloquei um slide. Só que naquela época, o povo ali, que é o povo mais novinho, acho que não pegou a época do WhatsApp, que quando você recebia uma foto, aparecia um pedacinho da foto na notificação. Então eu tava lá muito falando dos blocos econômicos e tudo mais. Aí, do nada, um aluno começou a rir. Eu tinha ouvido a notificação, mas na minha cabeça eu tinha colocado, tipo, não apareceu notificação. Eu tinha isso na minha cabeça. E aí, um aluno, eu lembro que foi até o Jimmy, um salve pro Jimmy. Ele começou a Ei, rir. Jimmy. Aí, tipo, o outro começou a rir.
E depois a sala E você ainda não estourou. tinha entendido porque Não! eles estavam rindo. Eu não entendi. Eu achei Meu que Deus, tinha... eu tô até com Ai, medo de que ele- foto era Isso, essa. Que quando foto era essa, Os filha? alunos estão rindo e a gente não sabe por quê. Exato. Não, então, eu achei que eu tinha falado uma coisa que não devia. Só que eles ficaram rindo, aí um apontou pra trás. Gente, quando eu virei, tinha um nude. Eu tinha Misericórdia. acabado de receber de um rapaz que eu tinha conhecido Minha na nossa! E aí mandou. Só que, tipo assim, no telefone, tipo, é pequeno. Só que é um telefone que tava ligado a um projetor. Cara, Então, Meu tipo, a Deus. tela. Engraçado que, tipo, o WhatsApp loucura! mostrava o meiozinho da foto. E era justamente ali, ó. Pra todo mundo ver. Meu Deus. O meu de, a Mano, que primeira, sério era essa? e aí eu, tipo, rapidamente tentei desconectar, mas tipo, o que eu não sabia é que se eu desconectar do meu telefone, o slide congelava a imagem que tava lá, pra não perder. Aí o meu dedo desesperado fui pro slide, fui arrancando todos os cabos do projetor até desligar ele. E perguntar pro meu chefe depois o que tinha acontecido. Deus do céu. Graças a Deus, Paulo e Alexandre, um beijo pra vocês, que foram, Obrigado tipo, por me compreender. E né? qual era a Super série mesmo? Eu tô compreensivo. curiosa. era pré-vestibular, tipo, 17, 16 anos. Tu Aquela avalie fase. isso se fosse, tipo assim, não, se tu fosse sexto, sétimo ano. Não, Meu pelo Deus, amor de Deus. Acabou a carreira, não dava Acabou. no lugar. Mal de começar a carreira já tinha acabado. Meu Deus do céu. Gente, que é isso? Que história é essa? Meu Deus, que... Eu tenho várias, né? Mas uma das, sem dúvida, icônicas foi eu cair do tablado, né, mano? Como assim tu caiu do tablado? Tablado que a gente fica pra ficar mais alto? Sim. Gente, eu iniciei minha carreira como professora no pré-médico vestibulares. Oh. Cara, e tinha um tablado altíssimo, Bem gente. alto mesmo aquele tablado lá. Cara, foi igual aquele show da Joelma, que ela vai andando e eu, do nada. Cadê Foi a Prof. assim. Rachel? Prof. Rachel já era. Isso uma das, mas hoje eu quero saber a história de vocês. Então, vamos verificar aqui a segunda pergunta. Gente, e assim, vocês já testemunharam alguma história marcante no cursinho ou na escola? Cris, me conta. Já. Mas tu falou, meu Deus do céu, falou de chefe, filho, eu lembrei de uma... Gente, não foi em sala de aula isso, mas pelo amor de Deus, gente. Ah, é uma história icônica da Pretinha. Foi relacionado... Ah, Deixa Mano, ela é... falar, Ai, deixa gente, é muito boa. Presta atenção Gente, nesse rolê. foi relacionado a chefe, né, gente? Na escola, trabalhava numa Eu já escola. começo a rir antes. Aliás, Não né? aguento. Trabalho numa escola muito rígida e tal. Então, assim, lá eu tava começando, né? A minha. Estudei nessa escola, hoje dou aula nessa escola. Então, assim, nossa, uma preocupação de ser muito correta. Sim, de fazer. nossa, vim desse, né? Estudei aqui, poxa, agora eu tô voltando pra dar aula. E, assim, né, então, buscava ser tudo muito correto, muito. Assim, enfim. Profissional, A né? melhor profissional possível. Gente, aí de repente, a coordenadora veio me chamar na sala de aula. Você que é professor sabe. Gente, Sabe olha, o que é isso. Quando... amigos professores e quem é aluno, você vai saber, o professor, meu amigo, é uma atenção. Aí ela bateu. Aí eu levantei, né? Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí ela disse assim, traga as suas coisas. Eu disse, meu Deus. Pronto, você Gente, demitida. você é demitida assim, gente. Partiu RH. Gente, eu devo ter feito, assim, uma besteira muito grande, porque me tirar assim, de sala de aula. Aí os alunos ficaram olhando. Eu disse, meu Deus do céu. Aí peguei minhas coisinhas. Gente, era num corredor, assim, que não dava, não sei, acho que né? Acho que não dava ali o quê? Sei lá, nem um minuto pra chegar à sala da coordenação. Meu Deus do céu. Gente, eu já fui pensando, meu Deus, eu vou ser demitida. Não, mas eu tava pensando assim. Parecia uma eternidade da Parecia corredor, uma né? eternidade. Eu tava pensando assim, não, o problema. tempo congela O problema ali, não era vem nem só ser. a emoção Isso. E eu o pensei pensamento assim. negativo. Eu pensei assim, cara, o problema não é nem tanto a demissão em si, mas assim, fazer uma besteira tão grande, ninguém vai me contratar. Aí eu fui andando, gente, aí eu cheguei na sala dos professores, aí ela disse assim, professor, deixe suas coisas aqui, eu tenho uma coisa pra lhe falar. Meu Deus, gente! Eu já tinha morrido. Meu Deus, olha, Eu já tinha morrido. ela tava assim, meu Deus do céu, o que que é? Que eu fiz? Aí ela pegou assim na minha mão e disse, meu Deus do céu, é agora. Pronto, é agora. Professora, a sua mãe ligou
a sua avó faleceu. Aí eu, graças a Deus. Não, pera. Tu disse graças a Deus? E ela voltou? Eu disse, não, Ela pensou que fosse demitida, mano. gente, eu falei, graças a Deus. Que a vovó que chamou. Gente, pelo amor de Deus. Gente, Não, pelo porque amor... o capitalismo não faz Gente, ser humano. Não, gente, mas aí eu fiquei assim, não, peraí, a minha avó... Não, pra mim não foi demissão, mas vamos, a minha avó, gente... Não, gente, é porque, mas tipo olha, assim, você que é professor de escola Nossa. particular, a gente sabe a Sabe, tensão. quem É muita dá aula pressão. em escola privada. Então, tipo, a Cris, ela meio que teve um E ela tava surto de- começando, né? Tinha toda uma uma carreira. todo um que ela contexto, queria- naquelas, tipo assim, no lugar onde os cara, muito tenso isso, olha, gente, muito tenso mesmo. Mas Raquel, falando história emocionante, deixando a vovó, todo respeito, claro, né, depois, enfim. A escola me ajudou muito, coordenadora, inclusive, no velório da vovó, agradeço muito. Fizeram por mim. Agora, assim, história marcante, voltando, né, ao nosso ponto, fiz uma mostra cultural, Colégio Santa Doroteia, falo com muito orgulho, porque até hoje me convidam, eu tenho um carinho muito grande pela escola, e assim, a gente fez uma mostra cultural, começou com um projeto envolvendo todas as séries, desde o Fundamental, o Vinícius de Moraes, era o centenário do Vinícius, depois fizemos o do Chico Buarque, e assim, poxa, foi muito interessante porque os alunos se envolveram muito, e assim, né, Field e Raquel, a gente questiona muito essa geração de que eles não conhecem coisas, assim, uma cultura mais erudita, mas a gente também não apresenta. Porque quando a gente Isso, às vezes é apresenta... a falta de oportunidade. Até hoje os alunos mandam mensagem, assim, foi muito gratificante esse projeto, graças a Deus continuou no colégio. Sim, depois eu fui trabalhar nossa, lá, mas foi o ano da pandemia. Foi, não, muito... não houve mostra literária, né? Mas agora já voltaram. E é incrível, justamente quando nós temos essa possibilidade de a escola oportunizar, né, projetos que vão trazer uma cultura, algo que saia da rotina dos alunos. Sim. É muito importante mesmo. E me conta, Field. Field. Nossa, comigo me envolveu. Porque eu dava aula no cursinho, no Fusão, sou extremamente grato pelo Fusão, um beijo pro Paulo e pro Alexandre. E aí eu tava dando uma aula de atualidade, tava falando então que eles tinham que ter tipo base para redação e tudo mais. E aí eu tava falando do 5º artigo da Constituição, porque eu tinha comentado que a gente já tinha lido a Constituição inteira, e tava falando do 5º artigo. E aí eu tava falando da questão dos direitos das pessoas serem o que quiserem e tudo mais, e a gente chegou a esse ponto. E aí uma aluna chegou para mim e pediu para conversar comigo. Ela me perguntou a minha sexualidade, aí eu tinha dito para ela, e ela disse que partilhava daquela sexualidade. E só que ela não se entendia. Então a gente bateu um papo que foi quase 3 horas. Ela se entendeu naquele dia, ela chorou no meu colo. Ela se entendeu como pessoa homossexual naquele momento. E aí ela foi para casa. Quando foi tipo umas 10 horas da noite, ela me mandou uma mensagem, tipo, mandou pelo Instagram, e aí, tipo, eu olhei, porque geralmente não segue aluno, né? E aí tem, tipo, a solicitação. E a mensagem que ela me mandou me fez tremer. Eu fiquei morrendo de medo. Porque ela já tinha mandado essa mensagem antes, eu não tinha visto, que ela, tipo, prof, pela conversa que a gente teve, eu vou contar pro meu pai. E eu pensei, meu Deus, essa menina vai ser expulsa de casa e vai ser agora. E aí, tipo, na hora que eu fui responder pra ela e dizer que, tipo, não, faz isso, calma e tal, ela mandou em seguida. Contei pro meu pai e ele super me apoiou. Então, no outro dia que ela chegou e ela contou como é que foi, ela disse, prof, o senhor me deu segurança pra eu me sentir quem eu era e poder ter segurança pra contar pro meu pai. E o pai dela super apoiou ela, a família dela super apoiou. Então, tipo, aquilo me marcou muito. Porque eu tive a sensação de estar libertando uma pessoa. Da mesma liberdade que eu tive e demorei muito tempo. Eu levei quase 20 anos para essa liberdade. E ela teve essa liberdade muito cedo. Então, tipo, esse episódio marcou muito. Eu posso falar, no caso, como testemunha, né? Que eu tenho o meu irmão também, que partilha da mesma sexualidade, que não é um processo fácil, é sempre algo muito, muito conflituoso. Né? Nós que éramos 6 irmãos, só eu de mulher, um pai extremamente exigente, né? E que
o sonho era ver aquele filho, de repente, namorando, isso, aquilo. Então, é sempre muito complicado. E quando uma família toma uma atitude dessa, de apoiar, principalmente de amar, né? De respeitar, acima de tudo, tudo, Acima de tudo, respeito. de respeitar, é algo que a gente fica maravilhado, que vale muito a pena, porque, no fundo, o que a gente quer para os nossos alunos é isso, é que eles sejam felizes. Sim, com né? certeza. Que eles sejam bons cidadãos, que eles sejam pessoas que respeitem o próximo, que amem o próximo. Eu acho que é isso, inclusive, é a questão do amor, do respeito, que nós, com essas histórias, também queremos Justo. enfatizar, tá? Sim. É isso, gente. E me conta aí se você tem alguma história de superação, história engraçada da escola ou do cursinho, tá? Principalmente vocês, professores, né? Que estejam nos professor assistindo, tem nos muito. contem. A gente apaga tudo. A gente não fala nome de aluno, mas contem. Porque se vocês quiserem, a gente pode contar as histórias de vocês aqui. Com certeza, A né? gente Vai pode ser ler. muito legal, né? A Vocês- história de vocês. A gente coloca o nome fictício, né? Sim, da E aí pessoa. a gente conta as vivências de vocês. Isso. Vamos lá, galera. E agora mais uma perguntinha. Cris e Field, qual foi o momento, assim, a história, ou de repente, algo que foi mais desafiador para vocês no início de carreira? Eu acho que, pra mim, o meu principal desafio, eu comecei a carreira muito cedo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, lá pelos 22, eu já estava muito apto. E como vocês podem ver pelo podcast, eu sou magrinho. E eu já fui muito mais magro do que eu era hoje. Então, quando eu comecei a dar aula, era os meninos entenderem que eu era professor deles. Porque eu era de uma idade muito parecida, de uma estatura muito parecida. Tanto que chegou a situações que eu entrei na sala de aula e, tipo, me apresentei como professor e os meninos riram. Não Tipo, acreditar, né? Porque tipo, você não, ser esse muito novato jovem. aí tá querendo nos enganar. Senta aí numa cadeira que o professor deve estar para chegar. E a coordenadora tem que vir dizer, não, ele é o professor de vocês. Eu dei aula para um projeto em jovens e adultos, eu tinha uns 23 anos. E aí o meu aluno mais novo tinha 41 anos. E, tipo, quando eu disse que eu era o professor, ele levantou e disse, eu não vou aprender com moleque, porque você é um moleque na minha frente. E ele foi embora. Então, até hoje, eu entrei na faculdade, eu entrei na academia, eu comecei uma dieta com nutricionista para ganhar mais corpo, porque isso me deixou muito marcante. Não ter aparência de professor É porque me até hoje irritava. acham que o professor tem que ser alguém muito mais velho, né? Tem esse estereótipo, principalmente quando é de pai. O pai que te olha, tipo, às vezes eu na reunião eu digo que sou professor do filho dele, ele olha de cima a baixo, mas você, a primeira coisa que ele pensa, é muito experiente, não tem competência para ser a professor do meu filho. Então, esse foi um dos mais difíceis desafios que eu tive. Mas que eu tenho certeza que você conseguiu superar. Com E certeza. você, Cris, me conta. Olha, eu comecei em escola, né, na escola na escola pública, perdão, muito difícil, muitas histórias, né, de famílias desestruturadas, e acaba que um professor de escola pública, ele muitas vezes ele vai acabar quer não absorvendo muito aquilo, então é uma história muito pesada, os alunos assim, que você via que tinham um contexto que precisavam de ajuda, precisavam de uma assistência, e você tá ali que você é professor, você é psicólogo, então assim, a escola pública foi um grande desafio para mim, não somente pela questão de alguma falta de recurso, alguma falta de aluno não estar interessado na aula, não foi nem por isso, mas pela questão mesmo de que eram histórias muito pesadas, assim, de que você via que o aluno estava pedindo ajuda e você não saber como ajudar ou se deveria se meter. Muito pesado. Hoje ainda estou na escola pública, né, sempre é um desafio, mas a gente tenta, na medida do possível, a pandemia potencializou muito as questões sociais, transtorno da mente. A gente tenta, eu às vezes ainda me policio muito para não ser tão dura, ser tão rígida, mas às vezes, gente, acho que o Field e a Raquel também compartilham esse sentimento, a gente veste uma carapuça, assim, veste uma armadura, né? de pessoas duras, é porque se a gente também for absorver muito isso, a gente acaba, de repente, às vezes, até levando para outros contextos que não cabem. Então, a vida do professor é muito conflituosa nesse ponto de saber dosar, que deixar ali, naquele ambiente,
e que levar com você. Eu acho que é o grande desafio. Porque às vezes a gente tem uma limitação do nosso papel, do que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer pelo aluno. Às vezes a gente sabe das histórias. Eu também comecei na escola pública, e aí eu comecei, a escola tinha um projeto que chamava Falando de Amor, e era basicamente pegar os dados de meninas que já tinham sido abusadas na comunidade. Então, tipo, a gente fez a primeira palestra, cara, choveu meninas. Então, tipo, até que ponto dava pra se envolver naquilo, até que ponto... Porque a gente tava ali pra colher um dado, mas era visível que elas pediam de ajuda. Precisavam de ajuda. Né? Até na escola particular, tem, tipo, os meninos são questão muito do emocional, e às vezes eles estão precisando de ajuda emocional e a gente não consegue dar, porque a gente não pode, às vezes. Nem a gente tem essa limitação. Tem a liberdade, a gente não né? tem esse Porque ponto. pode, às vezes, até misturar situações e fazer tanto algo mal visto. Então, realmente é muito difícil. Logo, se você quer que a gente continue contando mais histórias, deixa aí, comenta, tá? Partilha conosco, que justamente vamos fazer outro podcast sobre isso, tem muita porque história pra são contar, muitas histórias. E para finalizar aqui, como a gente quer, em uma palavra, Cris, que história você gostaria que contassem de você no futuro? Inspiração, só isso. Inspiração. Acho, pra mim, democratização. Para mim, sem dúvida alguma, respeito. E é isso, Só aí, gente. gente. 2023 chegando, mais podcast nós teremos, vai ser fenomenal. Participe com a gente. Qual é o mesmo @, teu, Cris? @prof. Cris Mota, lá no Instagram. Sigam lá. O meu é @gelfield em todas as redes sociais. @Rachel Regis. Fique com a gente para 2023. Sucesso, paz, amor, respeito. E aproveitando, um Feliz Natal e um Feliz próspero Ano Natal. Novo. Beijo, gente. Muito sucesso. Tchau, galera. Tchau, tchau.